Shalom Leculano, eu me chamo Maurel Melo, sejam todos bem-vindos ao estilo de hoje. Hoje eu gostaria de falar, de conversar um pouco com vocês sobre um trabalhinho que eu desenvolvi, o livro da genealogia de Rabi Yeshua, como o próprio título afirma, Ze Sefer Toldot HaMashiach Yeshua. Muito bem. O registro genealógico, ele a princípio não parece ser algo muito relevante, não é? No mundo ocidental, no mundo cristão, não há muito o que se extrair deles. Tudo ok. Contudo, no mundo judaico é diferente. No mundo judaico, o registro genealógico ele é relevante. A gente percebe o desenvolvimento, a elaboração de um registro genealógico desde os primeiros capítulos do Sefer Bereshit. Esses registros eles vão percorrendo todo o Taná e, consequentemente, no Novo Testamento não vai ser diferente. O Novo Testamento, a Besorat HaKedoshá, inicia-se justamente com o registro genealógico. Muito bem. Na era moderna, a veracidade da Bíblia após o movimento protestante, a inalterabilidade do texto, a veracidade desse texto começou a ser questionada, sob a alcunha de que Roma teria adulterado, teria corrompido, teria mudado, criado, enfim, uma série de acusações. Esse tipo de conversa não foi concebida, elaborada pelos judeus. Não, na verdade isso surgem dos protestantes. Os protestantes é que surgem com esse tipo de conversa. As academias teológicas elas vão promover esse tipo de debate, elas vão criar meio que investigadores do texto e, por sua vez, esses vão estar ávidos por encontrar contradições em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Esse tipo de pesquisa que culminou em livros, que foi disseminado por todo mundo, acabou por desencadear uma desconfiança generalizada. Não é? A Bíblia deixou de ser um livro sagrado, imaculado. As pessoas passaram a vê-lo com uma certa reserva. O mundo judaico, naturalmente, não deu atenção a esse tipo de trabalho, de tratado. Para o mundo judaico, a opinião desses teólogos que buscam essas contradições no texto ela é irrelevante pelo simples fato de que esses teólogos não têm acesso à tradição judaica e, portanto, não conseguem ler o texto da forma que sempre foi lido, desde a antiguidade. Contudo, o judaísmo formal ele vai se apossar desse leque de contradições ou supostas contradições apontadas pelos teólogos cristãos sobre o Novo Testamento porque convém, não é? Então, uma vez que se consegue consolidar o conceito de que há contradições no Novo Testamento, então, naturalmente, desqualifica-se o Novo Testamento como palavra de Deus. Muito bem. Contudo, e infelizmente, quem começa com esse tipo de coisa não vai se limitar ao Novo Testamento. Os teólogos eles acharam as mesmas condições para fundamentar o que eles chamam de contradições em toda a Bíblia, como já foi dito anteriormente. Muito bem. Assim como as contradições do Velho Testamento, ela é apenas uma leitura equivocada daqueles que não têm conhecimento da forma judaica de ler um texto hebreu, de ler um texto judaico, com o Novo Testamento ocorre a mesma coisa. O Novo Testamento é um livro hebreu e, portanto, não poderá ser entendido plenamente se lido sob uma ótica de qualquer outra cultura, de qualquer outra civilização. Vamos falar um pouquinho dele. A gente vai ler aqui o relato da genealogia e nesse primeiro vídeo vamos falar um pouco como surge o livro de Mateus e toda essa coisa, ok? Nos vídeos subsequentes nós vamos então aprofundando a nossa discussão e discutindo o que foi apontado como contradições na genealogia, é o que a gente vai tratar numa sequência de pequenos vídeos, e perceber que não há contradição, né? Que aquilo que o judaísmo formal aponta como contradição é algo notado em outros lugares do Tanar que não é uma contradição. Então, naturalmente, uma vez que
não é contradição em nenhum canto esse mesmo fenômeno, no outro não constitui contradição de forma alguma, é o que a gente vai perceber, ok? Vamos lá. Então, se caso você quiser acompanhar, se encontra a passagem que a gente vai ler no livro de Mateus, capítulo 1, do 1 ao 18. Diz assim: Ze Sefer Toldot HaMashiach Yeshua ben David ben Avraham. Avraham הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו. ויהודה הוליד את פרץ ואת זרע מתמר. ופרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם. ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון. וסלמון הוליד את בועז מרחב, ובועז הוליד את עובד מרות. ועובד הוליד את ישי. וישי הוליד את המלך דוד, ודוד הוליד את שלמה מהאישה אשר לקח מאוריה. ושלמה הוליד את רחבעם, ורחבעם הוליד את אביה, ואביה הוליד את עשה. ועשה הוליד את יהושפט, ויהושפט הוליד את יהורם, ויהורם הוליד את עוזיהו, ועוזיהו הוליד את יותם. ויותם הוליד את אחז, ואחז הוליד את חזקיהו, וחזקיהו הוליד את מנשה, ומנשה הוליד את עמון, ועמון הוליד את יאשיהו. ויאשיהו הוליד את יחניהו ואת אחיו, בימי גלותם בבלה. ואחרי הגלם לבבל, יחוניהו הוליד את שאלתיאל, ושאלתיאל הוליד את זרובבל. וזרובבל הוליד את אביחוד, ואביחוד הוליד את אליקים, ואליקים הוליד את עזור. ועזור הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את יכין, ויכין הוליד את אליחוד, ואליחוד הוליד את אליעזר, ואליעזר הוליד את מתן, ומתן הוליד את יעקב, ויעקב הוליד את יוסף, איש מרים, אשר נולד ממנה ישוע, הנקרא משיח. והנה כל הדורות, מאברהם עד דוד, 14 דורות. ומדוד עד גלות בבל, 14 דורות. ומגלות בבל עד המשיח, 14 דורות. וזאת הייתה לידת ישוע המשיח, כאשר מרים אמו, מהורשה, הייתה ליוסף, טרם יבוא אליה, ותימצא כי hara היא, que Miruah HaKodesh Haratá. Muito bem. Ok. Por que começarmos pelo livro de Mateus? Não, simplesmente porque seria o primeiro livro, porque começa muito semelhante ao próprio Tanar, nos lembra muito a Torá. Mateus, diz aqui a matériazinha, é o mais hebreu de todos os evangelhos. Isto é fácil de confirmar. Esta confirmação não é difícil de ser comprovada, dado o alto nível de hebraísmo presente no texto, mesmo no texto grego do Evangelho de Mateus. Muito bem. Em relação ao documento manuscrito, algumas personalidades importantes do cristianismo antigo afirmam que o mesmo foi escrito originalmente em hebraico. Na monumental obra de Champlin, o Novo Testamento comentado versículo por versículo, em sua introdução ao Evangelho de Mateus, ele afirma que Papias, que segundo Eusébio de Cesareia era um discípulo de João, o apóstolo, afirmou ter o Evangelho de Mateus sido escrito originalmente em hebraico. Este testemunho histórico é importante pelo fato de que Papias era contemporâneo de Mateus, o que o torna uma testemunha ocular desta afirmação, da qual também testemunha, sobre sua veracidade, outro discípulo de João, Irineu, cujas palavras também estão registradas em história eclesiástica, obra do já citado Eusébio de Cesareia. Na mesma obra, Eusébio também registra o testemunho de Orígenes, em consoante com Papias e Irineu. E em seguida, o próprio Eusébio aceita plenamente tais testemunhos, registrando em seu livro a sua opinião favorável. E para concluir, São Jerônimo e Santo Agostinho eram da mesma opinião. Isso torna o Evangelho de Mateus um documento estranho
para o cristianismo. Por quê? Pelo simples fato de que os teólogos modernos, estes mesmos contradizentes do próprio Novo Testamento, Champlin, por exemplo, é da mesma opinião, que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito bem. Ora, contudo, esse parecer, ele é moderno, é um parecer de hoje em dia, por assim dizer, é um parecer moderno. Os teólogos antigos, aqueles considerados pais da igreja, não entenderam assim. Eles afirmaram que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico. Para mim convém que tenha sido em hebraico. Por quê? Pelo simples fato de que Mateus era judeu, Mateus vivia na Judéia, Mateus escreveu para judeus, por que raios ele escreveria em grego? Simplesmente não faz sentido. Então, veja, eu espero que, por exemplo, Paulo venha escrever em grego. Tudo bem, Paulo era judeu sim, mas nasceu em território romano, fora da Judéia, e ele, as suas cartas, a sua linguagem, deixa claro que participava da mentalidade judaica dita helênica, né? Da qual mentalidade participava também o filho de Alexandria, o famoso rabino Mor, da comunidade judaica do Egito. Filon era um judeu helênico, não é? Muito bem. Mas Mateus, não. Mateus não faz, simplesmente não faz sentido. E a gente vai perceber com certa facilidade que o testemunho de Papias, o testemunho de Irineu, o testemunho de Eusébio, de Santo Agostinho, de São Jerônimo, encontra eco no próprio texto de Mateus, quando a gente percebe a linguagem lá utilizada por Mateus não coadunar muito bem com o que as igrejas afirmam que o texto afirma. Quando você lê o texto e quando você ouve um cristão falando sobre o texto, parecem duas obras diferentes. Não é difícil de você entender isso aí, ok? Muito bem. Então, nesse vídeo eu queria iniciar com isso, né? Informar que o livro de Mateus foi escrito originalmente em hebraico, que a genealogia de Rabi Yeshua para o mundo cristão não tem muita relevância, mas o conceito de genealogia no mundo judaico é muito relevante, e para nós a genealogia de Mashiach é de extremo valor. Afinal de contas, a tradição judaica diz que Mashiach poderá contar sua genealogia sem interrupção até o rei Davi. Bom, qual outro Mashiach que pôde fazer isso? Sem sombra de dúvida, sem erro. Qual outra genealogia que aponta quem quer que seja, entendido por quem quer que seja como Mashiach, que tem a sua genealogia contada ininterruptamente até Davi? Ninguém mais além de Rabi Yeshua. E aí o que as pessoas fazem? Elas vão procurar colocar aí problemas no texto. Problemas que nós poderemos, a princípio, realmente entender como contraditória, até que venha a explicação para aclarar a coisa, ok? Vamos lá. Então, quais são os problemas apontados na genealogia de Mateus que nós iremos tratar nos vídeos a seguir, na sequência? Em Mateus, o pai de José chama-se Jacó. Em Lucas, seria outra genealogia, o pai de José é Eli. Afinal de contas, qual era o nome do pai de José? Jacó ou Eli? Em Mateus, Rabi Yeshua teria descendido de Salomão. Em Lucas, Rabi Yeshua teria descendido de Natã. Não dá. Ou descende de Salomão, ou descende de Natã. Afinal de contas, de que ele descendeu? As duas genealogias afirmam como sendo José o herdeiro natural da casa de Davi. Rabi Yeshua seria Mashiach ben Davi, do Messias, filho de Davi. Como? Já que José não participou ativamente da gravidez de Maria. Dizem que ela engravidou do Espírito Santo. Não é? Isso é realmente um problema. Muito bem. E junte-se a toda essa dificuldade o fato de, na genealogia de Mateus, está sendo mencionado o rei Jeconias, né? Jeconiarro.
aquele rei do qual o Ataná nos informa que ele foi maldito por Deus, e essa maldição ela consiste em que ele nunca mais teria um descendente seu que se sentaria no trono de Davi. Ora, se Jeconiah foi condenado a não ter nenhum descendente que sentasse no trono de Davi, como sendo Rabi Yeshua descendente de Jeconiah, descendente, herdeiro ao trono de Davi? Como poderia, né? Ele vai então descender de um rei cujo descendente não pode sentar no trono de Davi, e Rabi Yeshua vai lá e senta no trono de Davi. Como é que é isso? Realmente isso é problemático de se explicar. Muito bem. Então essas são as contradições apontadas pelos contradizentes. Esses contradizentes são, primeiro, os teólogos cristãos. Não entendi a lógica deles, mas tudo bem, não precisa se entender nada. E, por sua vez, aproveitada, reciclada e criado uma lista, né, que é a todo momento falada, gritada, que nos é mostrado aí à torta e à direito pelos judeus do judaísmo formal, ok? Então, nos vídeos a seguir nós trataremos disso. Mas algo agora ficou a nosso favor, que, pelo menos o livro de Mateus, ele foi um livro escrito em hebraico, ok? No próximo vídeo, nós então trataremos de esclarecer a primeira contradição, e daí a gente segue esclarecendo, ok? Espero que esse vídeo introdutório tenha sido legal. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom, Ulrei Traot.